Nos últimos 2 anos, os 10 jornais mais tradicionais do Brasil registraram uma queda de 33% na circulação de exemplares impressos, mas no mesmo período, as vendas online cresceram 25%. Prova de que o consumo de notícias por meio de ferramentas digitais está conquistando as pessoas. Qual é o impacto da internet no jornalismo profissional? Qual é o futuro da comunicação neste ambiente digital que torna a competição mais acirrada e abre muitas possibilidades de interação entre o público e os produtores de notícias? Essas são as questões que nós vamos debater hoje no programa TV Senado 25 anos. Para conversar sobre o jornalismo no mundo digital, nós convidamos a Mariana Mandelli, que é jornalista, antropóloga e coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta. E também o jornalista Beni Cohen, que é editor do portal UAI dos Diários Associados de Minas Gerais. Eu quero agradecer aos dois por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Beni. Você é um jornalista profissional que milita há muito tempo nas redações, deve ter começado a trabalhar na época da máquina de escrever. E hoje está editando um portal de notícias, basicamente, na internet. Você acha que os veículos de comunicação, os jornalistas, estão já preparados para essa mudança de plataforma? Eles já sabem como trabalhar notícia no ambiente digital? Quais são as competências necessárias para isso, Ben? Eu rodei jornal em mimeógrafo, Ronaldo, para você ter uma ideia, ainda fazendo estágio na faculdade. E hoje a gente opera os computadores, né? O que eu vejo nisso é o seguinte: as pessoas nunca estão 100% prontas. Esse momento digital trouxe para nós é que é necessário treinar as pessoas permanentemente, porque há sempre alguma novidade surgindo, uma ferramenta nova, alguma forma nova de construir as narrativas. Então, o treinamento ele é frequente. E um outro fator que existe nisso é que as pessoas têm níveis diferentes de assimilação desses conhecimentos. Não necessariamente um fator ligado à idade. Eventualmente, você tem uma pessoa mais velha que se adapta bem ao meio digital e uma pessoa mais nova que, embora tenha nascido já nessa geração digital, não se dê tão bem, e o contrário também acontece muito. O fato é que o treinamento é permanentemente necessário e as pessoas nunca estão preparadas para isso. Mariana, o Instituto Palavra Aberta, ele promove a causa da liberdade de expressão, do acesso à informação. Vocês têm um programa chamado Educa Mídia, né? Um programa que educa, vocês chamam educação midiática para crianças, né? Fornecendo ferramentas para que as crianças saibam lidar com a informação. Você acha que essa nova geração que não pega o papel impresso, né? Minhas filhas, eu imagino que nunca folhearam um jornal impresso. Minhas filhas, eu acho que assistem poucos telejornais, mas se informam basicamente ali pela internet, né? Você acha que essa nova geração pode ser educada de uma maneira diferente? Essa nova geração lida com a informação e com a notícia de uma maneira diferente? O Palavra Aberta tem o Educamídia, né, que é o programa de educação midiática. A gente basicamente tem formado professores e jovens nos últimos 2 anos, justamente com essa premissa da educação midiática, né? O que seria educação midiática? Basicamente, a gente aprender a ler, escrever e a participar de maneira ética e responsável do mundo conectado, né? Porque como a gente teve uma série de quebras de paradigmas de comunicação nos últimos anos e cada vez mais rápido, né? Como o Beni bem disse, as coisas estão mudando, as tecnologias estão mudando e a gente não alcança, né, essa velocidade. A gente precisa educar e reeducar as pessoas para isso. Especificamente sobre essas novas gerações, né, que existem vários termos aí, a gente fala dos millennials, geração Y, Z, várias letras do alfabeto. Existe um mito, digamos assim, que a gente tenta desconstruir na Educamídia, que é essa ideia de que essas crianças e jovens são nativos digitais, né, de que eles já nascem prontos. A gente confunde a ideia de que eles, pelo fato deles terem muita facilidade de manusear, né, gadgets, tecnologias. Todo mundo já viu a história, tem uma criança na família que destravou
a tela do celular, comprou o aplicativo, mexeu no joguinho, a gente acha que eles são mais avançados, digamos assim, do que a gente, do que nós que somos de gerações anteriores. Mas esse é um mito, porque, como você mesmo disse, Ronaldo, a relação deles com a informação é muito diferente da nossa, né? Para o bem e para o mal. Ao mesmo tempo que as redes sociais têm coisas excelentes, né? Elas pulverizaram uma série de discussões de conteúdos que anteriormente a gente não tinha acesso, elas trouxeram muitos conteúdos também nefastos, né? Muita desinformação, muito negacionismo, teorias da conspiração e conteúdos perigosos especificamente para crianças, né? A gente sabe, enfim, tem diversos crimes cometidos no mundo cibernético, então dá para a gente educá-las, sim, dá para a gente prepará-las, sim, e disso faz parte a gente também educá-las para que elas respeitem, compreendam e critiquem o trabalho da imprensa de maneira responsável, né? Não é pedir para acabar o jornalismo, mas criticar, saber o que está lendo, saber quem é responsável por aquele veículo, conseguir fazer um discernimento do que é uma reportagem, do que é um artigo. Então, a gente sim acredita que é possível, mas é um trabalho bastante árduo. A internet, ela barateou, né, o custo de produção de jornalismo. Ela abriu oportunidade para que determinadas pessoas sozinhas se comuniquem, distribuam informação. Hoje nós temos pessoas que são influenciadores, que falam para milhões nas redes sociais, disseminando informação. Vocês, dos veículos profissionais, encaram essas pessoas hoje como concorrentes desses veículos? Essas pessoas estão roubando espaço dos veículos tradicionais? Como se dá essa relação no mundo digital? Do ponto de vista da concorrência, sim. Não é? Qualquer pessoa que esteja produzindo conteúdo é um concorrente de um veículo ou de qualquer outra pessoa que também esteja produzindo. Essas pessoas estão dividindo essa audiência. Então, há um lado magnífico no barateamento das tecnologias, né, e tal, que foi dar acesso a muitas pessoas para que elas pudessem ter voz e vez, mas há o lado nefasto disso também, não é? Que possibilitou que pessoas, por má fé, às vezes por ingenuidade, enfim, pessoas mal intencionadas se aproveitassem desse novo cenário para produzir o que a gente conhece hoje por fake news, né, que é um fenômeno antigo, mas na atualidade ele se alastrou de uma maneira impressionante, né, inclusive decidindo o destino de países e de uma série de coisas através da produção de informação falsa, de informação enganosa, que induz as pessoas a acreditar em coisas que não são verdadeiras. E essa passou a ser uma grande tarefa das redações, né? Mais do que ter essas pessoas como concorrentes, o que é sempre saudável, né? Nos faz tentar superar, né? Melhorar o nosso trabalho, mas agregou uma nova tarefa às redações de jornalismo, que é fazer a checagem dessas informações, né? Então, assim como você comentou que suas filhas não abrem o jornal, elas também, agora não, porque elas já estão maiores, mas as crianças que começam a lidar com isso ainda tem uma ingenuidade, vamos dizer assim, de não saber discernir exatamente o que é bom e o que é ruim nos conteúdos que ela encontra numa busca no Google, por exemplo. Então, isso passou a ser uma tarefa assim, pesada das redações, que é fazer a checagem dos fatos. Mas, com relação à concorrência, eu acho que ela é muito bem-vinda, é muito, muito adequado que isso aconteça. O Beni acabou de falar, né, e nós constatamos isso, há hoje pessoas que sozinhas comunicam para muitos outros, há os veículos tradicionais e profissionais também circulando nesse ambiente digital. Você acha que essa fragmentação, de alguma maneira, ela traz ameaças também para o ambiente democrático? Com toda certeza, infelizmente, sim. Isso não é exclusividade do Brasil, né? A gente discute muito isso hoje, mas nós não somos o único país que vem passando por isso. Também os Estados Unidos também não são o único, né? A gente acompanhou muito bem as eleições lá o ano passado, mas isso vem desde antes. Existem outros países com esse mesmo problema, né? Às vezes não necessariamente por meio do WhatsApp, que aqui foi uma tecnologia, né? Um aplicativo que se popularizou muito, mas existem outras formas, outras redes, outros canais que servem como catapulta, digamos assim, desse tipo de conteúdo que visa, né, com má intenção,
destruir reputações, destruir a confiabilidade das instituições. A imprensa, inclusive, é uma delas, né? Uma instituição que a gente vê sendo atacada constantemente aqui no Brasil. Todos os relatórios de liberdade de imprensa nacionais e internacionais vêm mostrando isso, né? Os aumentos dos ataques de diversos tipos, especialmente nas redes sociais, com ênfase ainda aos ataques às repórteres, né? Às profissionais mulheres do jornalismo. E isso a gente não tem como negar que é algo orquestrado, né? Não tem como a gente não dizer que com intenção de minar as instituições. É um pouco do que eu falei antes, a gente sempre tem que criticar, né? A gente vive num país livre, numa democracia, então a gente criticar as instituições é algo saudável, né? Mas do jeito que a gente vê sendo discutido hoje, a gente percebe que não é bem assim. Se pede o fechamento das instituições, né? Se pede o fim do jornalismo. Você vê do jornalismo profissional. Você vê a comemoração de algumas autoridades quando um veículo profissional fecha, né? Fecha as portas. Então, que é o que vem acontecendo constantemente nas últimas décadas por modelos de negócio que precisam ser revistos, né? Então, com certeza, é uma ameaça à democracia, é uma ameaça às instituições, uma ameaça à liberdade de imprensa e à própria liberdade de expressão dessas pessoas, né, que estão usando os direitos delas, essas pessoas, autoridades, enfim, por um objetivo que é um objetivo destrutivo para todos nós, inclusive eles. Eu disse na abertura do programa, né, que as assinaturas dos veículos de imprensa pelo formato digital têm aumentado, né? Nos últimos 2 anos, eu tenho alguns dados, por exemplo, o jornal Estado de Minas, que é dos diários associados aí em Minas, né, o grupo do qual você faz parte, teve um crescimento de 34% de assinaturas digitais. A Folha de São Paulo também, nesse mesmo percentual, 34%, o Jornal Globo, 35%. Para que esse modelo funcione, vocês dos veículos tradicionais precisam que os leitores queiram pagar as assinaturas. É daí que vem a principal fonte de receita dos veículos. Entretanto, nós estamos falando de um ambiente digital no qual as pessoas estão acostumadas a acessar tudo de graça. Como é que os veículos hoje podem convencer os leitores a pagar as assinaturas digitais? Eu creio que a saída está na produção de conteúdo de qualidade, Ronaldo. Esse paradigma de só querer coisas gratuitas, ele já foi quebrado na internet. Basta pegar, por exemplo, o caso dos downloads de música. No começo, as pessoas usavam certos canais em que você baixava gratuitamente, com todos os riscos de botar um vírus para dentro da sua máquina e tudo, mas todo mundo usava isso, ninguém queria pagar. Hoje você paga, né, tem várias plataformas de música em que você paga uma mensalidade pequena, tem planos família, você pode botar todo mundo e todo mundo entrou nessa de entender que vale a pena pagar, assim como os streamings de vídeo e tudo. Então, no caso do jornalismo, eu vejo que a saída é muito por aí. É você ter um grande universo de assinantes por uma assinatura mais barata do que a assinatura do jornal impresso, mas para você conseguir convencer esse leitor, esse consumidor de conteúdo, de que ele precisa assinar, você precisa produzir conteúdo de qualidade. Ele precisa acordar no dia seguinte e falar, eu preciso ler aquele veículo tal. Né? Não, a sensação que ele tem que ter é que ele depende daquilo para ficar bem informado no dia. E isso só se consegue com reportagens exclusivas, com reportagens investigativas, com credibilidade, né? Com muito cuidado na produção da informação, né? Oferecendo exatamente essas oportunidades de desmentir aquilo que é inverdade, que tem sido disseminado pelos aparelhos celulares, enfim. Então, a única saída que eu vejo assim, é você ter conteúdo de qualidade que faça com que o consumidor de informação sinta que ele precisa ler o seu veículo. Ele precisa estar atrelado a ele. Sem isso, ou ele vai buscar essa informação em um veículo concorrente, ou ele vai buscar em outras fontes de informação que nem sempre são de qualidade adequada, né? De boa qualidade. Mariana, num modelo tradicional, a imprensa sempre trabalhou com a lógica de organizar informações num determinado período e oferecer isso ao leitor ou ao telespectador.
O que é um jornal, né? O jornal é a reunião de tudo que aconteceu em 24 horas. O telejornal da noite, ele dá um resumo daquilo que aconteceu durante o dia. Então, a imprensa sempre reuniu as informações de um determinado período. Você acha que hoje, neste mundo digital, onde tudo é muito rápido, muito instantâneo, é necessário que os veículos tradicionais pensem de uma outra maneira? Que a informação tem que circular o tempo todo, de forma imediata e com qualidade? Como é que os veículos tradicionais se adaptam a essa nova realidade? Ronaldo, eu acho que isso que você falou talvez seja a maior dificuldade, inclusive das gerações anteriores, né? Quando a gente falou dos jovens, mas existem dados que mostram como os idosos são um público mais suscetível à desinformação. Tem uma pesquisa do próprio Facebook nos Estados Unidos que mostra que eles são 7 vezes mais suscetíveis, né, a compartilhar mentiras sobre política do que a população, do que a fatia mais jovem, né, da população. E isso acontece por essa dificuldade de lidar por diversos fatores, claro, mas com certeza também por conta dessa dificuldade de lidar com a falta de hierarquização da informação, né? Quando você abria um jornal impresso, e eu também trabalhei em jornal impresso, você sabe que o que está no topo da página, que está na capa dos cadernos, é o que de fato é mais importante, né? Quando começa um jornal da TV, a escalada, né? As primeiras notícias são aquilo que você tem que saber de qualquer forma, e o que vem para o final teoricamente não é mais importante, é um pouco mais leve, né? Hoje a gente não tem isso. Você tem as timelines das redes sociais, elas são completamente fluídas, né? E além disso, elas também não entregam tudo que foi publicado, né? Por uma série de questões de algoritmos que são um mistério ainda, né? A gente não sabe direito como eles funcionam e eles são atualizados o tempo inteiro e cada plataforma tem um algoritmo específico. Você não vê tudo aquilo que foi publicado. Então, isso dificulta muito o acesso à informação para a audiência que não está educada mediaticamente para buscar essa informação. Você vai ter, do mesmo jeito que você vai ter uma notícia sobre a morte de uma pessoa famosa, uma notícia sobre o andamento de uma CPI, você vai ter do lado de um vídeo de gatinho, ou você vai ter do lado de um post de um blogueiro que você segue, porque ele fala o que você quer ouvir, né? O que não pode não ser necessariamente verdade. Você vai ter tudo ali no mesmo patamar. Então, você não tem mais... Você tem que fazer a sua curadoria de conteúdo, né? Então, isso dificulta muito. Mas eu acho que as pessoas que acreditam no trabalho profissional da imprensa, né? Que por mais que tenham críticas, sabem que os jornalistas são qualificados para o trabalho deles. Você vê os veículos usarem bem, eu acho que as redes sociais. Existia uma discussão muito grande se conseguiríamos fazer jornalismo no Facebook ou no Instagram, por exemplo, que é uma rede social de imagem, né? Eu acho que os veículos se adaptaram muito bem, né? Você consegue saber o que aconteceu antes na rede social do que no próprio site, né? E se você tiver mais interesse em ler, você assina, você clica na notícia. Então, eu acho que os veículos têm conseguido explorar as plataformas, né? E eu acho que, por mais que a gente tenha muitos problemas, o jornalismo sai fortalecido, principalmente da pandemia. Eu acho que, por mais que a gente tenha dificuldade ainda de um problema muito sério de desinformação, seríssimo, que arrisca a vida das pessoas, eu acho que as pessoas, ao mesmo tempo, aprenderam, elas estão usando máscara, né, no meio da pandemia, estão se protegendo, claro, as que seguem fazendo isso, porque elas viram em algum lugar que isso é importante. Com certeza foi algum veículo jornalístico que trouxe isso para elas. Eu queria fazer um comentário que é muito interessante sobre o que a Mariana está dizendo. Viu, Mariana? Que nos momentos, vamos chamar assim, de exceção, a população corre para os veículos profissionais, digamos assim. Isso é um fato que a gente vem observando ao longo do tempo. Então, aqui em Minas, por exemplo, quando houve o rompimento da barragem em Brumadinho ou de Mariana, as pessoas não foram buscar informação em WhatsApp, né, elas correram para os veículos. Agora, com a pandemia, né, nesse ano e tanto, a audiência explodiu, porque as pessoas vieram buscar onde naquele lugar, lá no fundinho do cérebro, lá na ponta do coração, ela sabe que a credibilidade, que a boa informação está nesse lugar. Ela é bombardeada todo dia
consumir informação de outras fontes, mas lá no fundo ela sabe que a informação boa está no veículo. Esse é um ponto até que precisa ser explorado, né, pelos departamentos de marketing dos veículos e tudo, para alcançar as pessoas com essa pegada, porque nesses momentos de exceção você vê nitidamente para onde o consumidor de conteúdo corre. Eu concordo muito com isso que você está falando, Ben. Eu queria perguntar também a opinião da Mariana. Quer dizer, a credibilidade dos veículos ainda é algo que é reconhecido pela população, pelos consumidores de informação? Qual a sua opinião? Eu acho que sim, né? Acho que apesar da gente ter uma crise de credibilidade muito grande, né, que a gente já discutiu, mas se a gente parar para pensar, né, o que a gente chama de fake news nada mais é do que um ataque ao coração do jornalismo, né? Ela usufrui, né, esse fenômeno, ele usufrui da credibilidade da imprensa para espalhar mentira, porque hoje aqui no Brasil, né, e não só aqui, mas a gente chama tudo de fake news, isso é errado também. A fake news, exatamente, o que ela é, né? Ela é uma mentira com formato jornalístico. Então, é aquele blog, aquela página, aquele site que se passa por um veículo profissional, que tem até nomes, né, e linguagem, fotos que remetem a uma linguagem jornalística, porque ele bebe disso, né? É bem o que o Beni falou, né? Assim, as pessoas recorrem a isso e os disseminadores de desinformação recorrem a isso também, né? É mais fácil você pegar, você enganar uma pessoa que está um pouco mais ligada, né? Que tem um espírito crítico mais desenvolvido, digamos assim. Ela pode não acreditar naquela mensagem que vem escrito encaminhado pelo WhatsApp, que parece uma corrente, né? Mas se ela entra num site que tem um nome diário de alguma coisa, né, Gazeta de alguma coisa, Estado de algum lugar, Folha de... ela não conhece todos os veículos que existem no Brasil, a gente não sabe de cor. Então, a chance de você cair naquela mentira é grande, porque é isso, ela usufrui da credibilidade. Então, eu acho que, assim, inclusive, apesar da gente se voltar, né, das pessoas se voltarem para o jornalismo nesses momentos de exceção, como bem o Beni disse, a gente pode ver que depois que passa esse momento, muitos desses disseminadores de mentiras, eles usam informações que foram, inclusive, publicadas pela imprensa, né, tiram de contexto coisas que foram passadas, né, que já são de outras épocas, para continuar mentindo, né, sustentando certas narrativas negacionistas, conspiratórias e tudo mais. Mas eu acho que o jornalismo sai fortalecido porque as pessoas sabem de alguma maneira que é para ele que elas têm que se voltar, né? E eu acho que o jornalismo também tem feito um bom trabalho, né? Ao chamar pessoas, né, e personalidades neste momento, né, nesse momento pandêmico, que construíram a reputação delas, né, nas redes sociais. Você tem uma série de influenciadores, divulgadores científicos, né, pessoas que não tinham tanto espaço na imprensa, mas que tem um canal de YouTube e divulgam conteúdos confiáveis, pessoas formadas para falarem, né, sobre os temas que elas falam e que viraram fontes, né, na TV. Então, eu acho que a imprensa conseguiu, assim, se aproximar das audiências, conseguiu fazer um certo diálogo, e acho que com quem não confia, né, com quem ataca, o diálogo sempre vai ser mais difícil, mas eu acho que dá para a gente sair um pouquinho mais otimista nesse sentido. Sim. Beni, as novas possibilidades de interações, né, com o público que a internet possibilita mudaram o jeito dos veículos fazerem jornalismo? Quais as possibilidades foram criadas com isso? A internet é a plataforma por excelência da narrativa, né? Porque na internet cabem todos os formatos. Então, hoje, o repórter ele tem a oportunidade de construir a história dele usando da melhor maneira possível as ferramentas que ele tem à disposição. Então, o repórter pode colocar, aqui eu vou botar um texto, aqui eu acho que um vídeo vai ficar melhor, aqui eu quero entrar com uma infografia, quem sabe aqui um podcast vai ser melhor. Ele pode brincar com isso e, com isso, construir da melhor maneira possível a forma de contar essa história. Então, isso é uma questão muito importante. Só que o trabalho do jornalista hoje, né, curiosamente, ele diferentemente do passado, em que o repórter ia para a rua, coletava os dados, voltava para a redação, fazia um texto e entregava para o editor. O trabalho dele estava resolvido. Hoje, a maior parte do trabalho
provavelmente até depois, porque nesse mundo digital não adianta você fazer uma belíssima matéria se ninguém for te ler. Né? Se ninguém lê o seu conteúdo, você terá desperdiçado horas e horas de trabalho à toa. Então, hoje você precisa trabalhar bem as redes sociais, cumprir as regras de SEO, né, do Search Engine, né, dos motores de busca, como Google e outras plataformas, para que você seja visto nesse oceano de matérias, de reportagens, de conteúdos que a gente tem na internet. Mas há muitas formas de se trabalhar isso, há muitas técnicas, né, que você desenvolve na redação. Lá no Estado de Minas e no Portal UAI, por exemplo, a gente tem uma tradição de anos e anos do jornalismo trabalhar lado a lado com a tecnologia. Essa interação com a tecnologia, para nós, é fundamental, porque eles estão permanentemente observando o que nós estamos fazendo e nós estamos o tempo todo também pedindo socorro a eles para que esse conjunto, boa reportagem com boa divulgação, possa ser feito de maneira adequada e que esses conteúdos deem resultado. Bom, o nosso papo está ótimo, mas chegamos ao final. Queria muito agradecer vocês dois, Ben Cohen, editor do Portal UAI, dos Diários Associados, a Mariana Mandelli, que é do Instituto Palavra Aberta. Foi muito bom, muito obrigado também a você que estava aqui nos acompanhando pela TV Senado. Você pode já rever esse programa lá no nosso site, viu? senado.leg.br/TV. Pode rever, baixar, mandar para os seus amigos, porque essa é uma discussão muito importante. Um abraço e até o próximo programa.